Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso Café com Discursivas. É a nossa 39ª aula ao longo do ano. Nós, na verdade, começou no ano passado até, né? No finalzinho do ano passado. Deixa eu ver quando que começou. Não, perdão, começou esse ano mesmo. Foi no dia 2 de janeiro desse ano e nós já temos aí 40 aulas, quer dizer, essa é a 39ª aula sobre questões discursivas voltadas para concursos de oficial da Polícia Militar, certo? Tudo isso faz parte de um curso completo de discursivas em que estamos desenvolvendo e quem eventualmente, poxa, está precisando de uma força tal para estudar, toda segunda-feira está aqui. Eu estou aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, um pouco de experiência, um pouco daquilo que me ajudou nessa trajetória de concurso e também agora eu faço questão de ajudá-los também, se é isso que vocês almejam no coração de vocês. Nós tivemos aqui recentemente a formatura da última turma do concurso, do meu concurso, do concurso de 2017 para oficial da PMDF. Então, não temos mais nenhuma turma na Academia da Polícia Militar de Brasília. Há uma expectativa muito grande que esse edital saia, né, muito em breve, para que no próximo, não no 2025, né, talvez, ou no começo de 2026, essa academia já esteja preenchida aí com novos cadetes, beleza? E temos aí concurso, né? Hoje a gente está em 16 de dezembro, temos concursos abertos, né? CFO da PM de Sergipe, e temos também expectativa da abertura do concurso de CFO da Polícia Militar do Tocantins, que já saiu até o extrato das disciplinas. Bom, o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, eu tenho certeza que vai ajudar na preparação de vocês. Se vocês já sabiam de alguma coisa desse tema, vocês vão revisar. Se vocês não sabiam, vão aprender aqui hoje na nossa aula. Esse é o nosso objetivo. Que Deus abençoe a nossa aula, a nossa semana, que seja tudo feito conforme a sua vontade, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então com a nossa questão. Bom, equipes do Batalhão Rural da PMDF receberam informações do Serviço de Inteligência indicando que o cidadão Ferdinando, um traficante conhecido nacionalmente, que cumpria pena no regime aberto pelo crime de tráfico de drogas, estava utilizando um terço da propriedade rural do senhor Feitosa, onde era inquilino para o cultivo de maconha destinada à difusão ilícita. Então, o camarada alugou uma propriedade rural e estava usando ali um pedaço da propriedade para plantar maconha com a finalidade de tráfico, né? Com base nessas informações, a Polícia Civil e Militar realizaram uma operação conjunta e, durante a noite, sem autorização judicial, as equipes ingressaram forçadamente na propriedade. No momento do ingresso, um comparsa de Ferdinando, posicionado em uma torre de observação e portando uma carabina de precisão, foi neutralizado por um atirador designado da PMDF. A operação resultou na prisão em flagrante de Ferdinando e de outras duas pessoas, além da apreensão de maquinário utilizado na produção de drogas e de plantas para perícia. O delegado de polícia determinou a incineração imediata da plantação. Com base nisso aqui, né, nós temos perguntas de direito constitucional, de direito penal, de direito processual penal, de legislação penal extravagante, e também coloquei uma pergunta aqui de direitos humanos, tá? Direitos humanos, senhores. Quem fez a prova do TSE é uma matéria que com certeza vai estar na sua prova, né, na prova do CFA da PMDF e também na prova do CFA da PM Tocantins, estou falando dessas duas que estão mais próximas, e que tem um nível de aleatoriedade, né, relativamente grande, assim, não dá mais para contar que só vai cair aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está na Convenção Interamericana de São José da Costa Rica. Então, tem sido cobrado aí conteúdos de outros normativos de direitos humanos, então é importante que a gente esteja estudando e atualizado sobre eles. Beleza? Vamos lá. Primeira pergunta, eu quero saber de vocês. Se o senhor Feitosa ele pode perder toda a propriedade rural em razão da utilização da terra para a produção de matéria-prima para drogas ilícitas. E qual é a consequência, qual o fundamento para que ele perca, né, a sua propriedade rural? Se isso é possível acontecer, né?
que vocês acham? O que vocês responderiam aí? Vamos lá, vamos por partes, né? Uma questão discursiva. É possível que ele perca a propriedade? Sim ou não? E qual o fundamento? Boa, Harley. É possível que ele perca a propriedade. O fundamento realmente é no artigo 243 da Constituição Federal. Então, vamos trazer esse artigo à tona aí. Ok. Segunda pergunta. Ele perde a propriedade toda ou só a parte que estava sendo utilizada para a produção de drogas? Essa é a segunda pergunta. Bruna colocou que é toda, Rosário toda, justamente, tá? Então, pessoal, primeira resposta. O direito de propriedade, tá? O direito de propriedade, assim como quase todos os nossos direitos ali da nossa Constituição, eles admitem, certo? Mitigações, eles admitem flexibilizações. E uma das flexibilizações no direito de propriedade, que a pessoa pode, inclusive, perder a propriedade, é quando ela utiliza a propriedade para fins de, para fins de produção de plantas psicotrópicas, né, de plantas, matéria-prima para entorpecente, ou utilização de trabalho escravo, certo? Isso aí, como é que é o nome desse instituto? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Do 243. Exatamente. Expropriação, sanção, desapropriação com fisco também pode aparecer na sua prova, tá bom? Então, vou copiar aqui, botar no chat aí para vocês aí o 243. Beleza. Então, já descobrimos aí a primeira resposta. E aí vem a segunda pergunta. Ele perde toda a propriedade ou só a parte que ele estava utilizando para a plantação, né, para a cultura ilegal de plantas psicotrópicas? Não, ele perde toda a plantação. Esse é o entendimento do STF. Agora, né, aprofundando um pouquinho mais, é possível que ele alegue, né, porque na questão não deixa claro, né, se ele sabia ou não da utilização da terra para essa finalidade, né? É possível que ele tenha, exerça a sua defesa e comprove, né, que ele não tinha conhecimento da utilização e não perca a propriedade? Resumindo, quais são, né, os argumentos ali que ele poderia utilizar para não perder a propriedade? Alguém sabe? Ou independente, não tem como defender. Se tiver acontecendo, ele, mesmo que não seja ele, né, que tenha ter alugado, ele vai perder a terra. O que vocês acham? Há algum argumento de defesa nesse caso para o senhor Feitosa ou não? Pode escrever no chat aí. Pessoal, no caso do inquilino, tá? Ele pode alegar uma defesa, exatamente, Harley. Se ele comprovar que não tinha culpa, né? Culpa ao escolher o sujeito, ou culpa em vigiar, né? Em verificar se a sua propriedade estava sendo utilizada de maneira correta. Então, vamos supor, cara, ele arrenda a terra para outra pessoa e essa outra pessoa que aluga, certo? Algo que não tinha a mínima possibilidade dele ter conhecimento desse fato, aí ele não perde a terra. É uma hipótese de defesa. Beleza? Tranquilo? Então, sobre esse tema aqui, acho que a gente explorou bem na questão A. Só mais uma pergunta. Lembra que eu falei para vocês, olha, todo direito ali, né, quase todo direito, lembra que eu falei, quase todo direito admite uma mitigação, né? A gente está falando de direito de propriedade aqui, tem que exercer sua função social e ainda tem essa possibilidade de desapropriação com fisco. Agora vocês podem me dizer dois direitos, certo? Consagrados como direitos humanos, em que não há, né, no nosso ordenamento jurídico e também na maioria quer dizer, acho que em todos os normativos de direitos humanos que não admitem exceção.
Dois direitos que não há hipótese de mitigação, de excepcionar, de ser excepcionar. Não, direito à vida tem, João Paulo. Vedação à tortura é um deles. A vida tem. Tem pena de morte no direito penal militar? Boa, Harley. Né? O direito de não ser submetido à escravidão e o direito de não ser submetido à tortura. Excelente, Harley, excelente. Questão sensacional, muito bom, muito bem afiado. Beleza, então, para quem nunca assistiu nossas aulas, eu sei que tem gente nova aqui, tá? Todas as nossas aulas são assim, tá? A gente pega um tema, né, faz uma questão, pega um tema, responde a questão, mas tenta extrair, né, desse tema o máximo possível para ampliar os seus conhecimentos, ampliar as suas revisões, tá bom? Vamos lá, próxima. Essa, né, acho que a gente já trabalhou exaustivamente aqui nas nossas aulas. O ingresso forçado na propriedade rural foi realizado durante a noite, sem autorização judicial. Ele foi lícito? Boa complementação, Rosário. A expropriação só ocorre se o proprietário não provar a inocência. Esse ônus de provar que ele não tinha como saber é do proprietário, não é do Estado, tá? Ele que tem que alegar essa causa, essa causa extintiva de direito, vamos dizer assim, da administração pública, né, do Estado, de expropriar a sua propriedade. Beleza? Eita, tem alguém na sua nariz aí. Beleza? E a segunda pergunta, o Haller colocou que sim, que o ingresso foi lícito. Aqui eu trouxe, né, um assunto que é muito comum, muito provável de estar na sua prova, né, ingresso em domicílio. Há fundadas razões, né, para o ingresso no, nessa propriedade. Afinal de contas, tinha informações de um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas, né, que estava utilizando uma propriedade para um crime permanente, né? Manter uma plantação de substância entorpecente, né, de plantas destinadas à fabricação de entorpecente, é um crime permanente. Ou seja, a situação de flagrancial ela se protrai no tempo. E aí a gente pode remeter aqui à Constituição direto, né, em que a casa e asilo inviolável, salvo o flagrante delito. Né? E, além disso, havia fundadas razões, né, conforme o entendimento do STF, para o ingresso em domicílio. Então, essa questão aqui é bem tranquila. Eu trouxe só para vocês verem, pô, mas está entrando à noite, sem mandado. Não é possível. Pessoal, está em flagrante delito. Tá bom? Então, bem tranquila essa questão. Safo? Então, coloquei que é sempre bom a gente estar se recordando. Essa aqui, tá? Essa questão 3 como fui eu que criei a questão, gabarito é meu, né? Mas eu gostaria que vocês abrissem esse normativo, tá? É o CCAL, né, que eles chamam, né? Law Enforcement, CCALE. Enfim, é o Código de Conduta de Funcionários responsável pela aplicação da lei aprovados pela ONU. Abre esse normativo, por gentileza, tá? Na minha opinião, olha, eu acho que é o artigo 8º dele. Vou abrir aqui também. Ele fala quando que é legítimo que um agente público, né, um agente de segurança pública, utilize a arma de fogo, né? E é quando a sua vida estiver ameaçada, certo? O interessante desse código é que ele traz uma explicação para cada artigo, né? Esse normativo de direitos humanos, com certeza vai estar na tua prova, tá, velho? Com certeza vai cair na tua prova. Então a gente tem que estar estudando. Ah, talvez não cai, talvez numa prova discursiva, não sei, né? É o artigo 3º, tá? Artigo 3º, vou colocar aqui. Então, segundo esse artigo 3º, a utilização da arma de fogo tem que ser excepcional, certo? Então,
ela não pode ser utilizada de maneira desproporcional e tem que ser uma medida extrema, deve fazer todos os esforços de restringir o seu uso, né? Bom, aqui, né, e ele coloca, olha, em geral, as armas só devem ser utilizadas quando o suspeito oferece resistência armada ou, de algum modo, coloque em risco vidas alheias e medidas menos drásticas são insuficientes para dominá-lo. Acho que a resposta estaria aqui, né? Estou falando de um camarada que está com uma arma de precisão, uma torre de observação, uma posição de vantagem, certo? Para e que iminentemente, né, utilizaria aquela arma para ofender os agentes policiais que estavam naquela operação. Então, na minha visão, a utilização da arma de fogo, nesse caso aqui, é legítima, certo? Sem novidade. Ah, professor, mas ele não começou a atirar, ele não apontou. A questão não fala que ele apontou a arma, né, para os policiais. Tudo bem, né? Isso, lembre-se, tá? Aí presta atenção, não estou falando nem de. Aqui, o fundamento da resposta não é na legítima defesa, tá? É com base no normativo aqui da ONU, que fala que, embora o emprego da arma de fogo tenha que ser excepcional, ela pode ser utilizada quando houver uma resistência armada ou há em risco, né, de algum modo, a pessoa põe em risco as vidas alheias e não tem medida menos drástica o suficiente, né? O que que ele adiantaria jogar um instrumento de menos que letal, um tiro de elastômero? Não faz sentido, certo? Então, não tinha nenhum um meio menos drástico disponível e a vida daqueles policiais estava em risco em razão do alto potencial ofensivo da arma que o indivíduo portava e sua posição de vantagem ali naquele caso concreto, certo? Então, eu colocaria a resposta nesse sentido. Professor, mas se eu respondesse que não era legítimo, porque a arma de fogo tem que ser excepcional, e nesse caso não houve resistência armada ainda e tudo mais, estaria certo? Cara, não sei, né? Dependendo do examinador, ele poderia considerar, tá? Mas o importante que eu gostaria era que vocês lessem esse normativo, dão uma lida nele. Ele é interessante porque ele traz os artigos, né, as definições. A definição é muito tranquila aqui. O funcionário responsável pela aplicação da lei só pode pregar força quando estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever, né? Mas leiam esse normativo e é interessante que ele traz os comentários explicativos por cada um deles. Então, assim, meu gabarito, né, da questão 3, sim, é legítima a utilização, porque a vida dos policiais estava em risco, em razão do alto potencial da arma e da vantagem que o indivíduo tinha no momento da operação, e, além disso, certo, não tinha outra medida menos drástica a ser utilizada. Perfeito? Rosário, serve. Agora, essa portaria, né, que inclusive ela traz algumas regras até mais detalhadas sobre, ela também poderia ser utilizada, né? Só que o enunciado aqui ele perguntou desse código, né, do código da ONU aqui. Mas a portaria, ela é fruto, certo? Ela é fruto dessa, é fruto desse normativo da ONU, né? Ele se inspira nele também, né? E fala do uso da força. Inclusive está em vias, né? Pelo menos eles tinham mandado eles tinham feito deixa eu até abrir aqui, uma nova portaria, né? Mas ela não foi aprovada, né? Foi fruto de muito debate, né? Essa portaria não pegou bem, né? Ela não foi aprovada ainda nova, né? Mas a gente tem que ficar ligado que essa portaria pode ser substituída, tá bom? Pessoal, vamos aqui para a questão 4. Aqui, pessoal, eu quis revisar com vocês mais para prova objetiva, tá? Por que que eu estou falando isso? Lei de execução penal não é um conteúdo muito comum em prova de oficial da Polícia Militar. A gente não trabalha com execução penal, a gente não tem muito pouco aplicação
no nosso serviço nesse sentido, né? É importante que você conheça. Por que que você está falando isso? Aí, para fins práticos mesmo. Poxa, se você aborda o sujeito, né? E ele está lá em liberdade, ele fala, ô senhor, já paguei tudo, né? Ah, qual foi o teu crime? Ah, sei lá, eu tenho um roubo, senhor. Ah, é que tu cometeu esse crime há quanto tempo? Ah, tem 1 ano, 2 anos. Pô, se você souber um pouquinho de execução penal, você sabe, não, esse cara tá mentindo, ele não pagou tudo, né? Ele pode estar no regime semiaberto, ele pode estar no aberto, né? E se ele está no aberto, ele tem que assinar lá na vara de execução penal todo mês. Se ele não assinar, pode ser que o regime regride. Então, calma aí, vamos pesquisar aqui como é que está a situação dele. Então, assim, para fins práticos, você saber de execução penal é para isso. Às vezes você pega o camarada na mentira, né? Você, numa ocorrência que parece simples, você consegue puxar mais coisa ali e desenvolver outro tipo de serviço. Agora, para fins práticos, mesmo é muito pouco que você lida, né? E nas provas mesmo, né? Nas provas de concurso, também, eventualmente, você tem uma questão de execução penal, mas como é um tema que a gente quase nunca vê aqui nas nossas aulas, né, eu fui fazendo uma, um aparato aqui do que a gente já tratou, falei, cara, vamos falar um pouquinho de execução penal, então. Então, vamos lá. Vamos supor que o Ferdinando ele já tem uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas. Eu pergunto, o início do cumprimento de pena, ele deve ser no regime fechado? Pessoal, vamos lá. É, quando você, para o camarada iniciar a pena no regime fechado, quais são as hipóteses? Vocês lembram? Isso, a Bruna botou aqui um caminho para a nossa resposta. Para se iniciar a pena no regime fechado, ele tem que ser condenado a pena de reclusão acima de 8 anos ou ser reincidente, né? Ou ser reincidente. Basicamente é isso aí que a gente observa, tá? Só que o STF, tá, ele tem uma posição muito, tentar falar, usar uma palavra educada aqui, para não falar outra coisa, né? Mas muito restritiva dessa utilização de imposições de regime, né? Ele fala que qualquer imposição legal de regime é uma violação ao princípio da individualização da pena. Então, como é que a gente responderia essa pergunta? Olha, em tese, né, uma nova condenação transitada em julgado que ultrapassasse de um sujeito reincidente induziria, certo? Induziria uma um início de cumprimento de pena no regime fechado, certo? Se a pena for de reclusão, beleza? Que é o caso do tráfico de drogas. Todavia, o STF tem uma posição restritiva sobre essa imposição inicial de cumprimento de pena, né? É, devendo ser analisado o caso concreto. Ou seja, não seria impossível, e na prática não é, tá? Que ele inicie a pena no regime semiaberto, por exemplo, tá bom? Ele inicia essa pena no regime semiaberto. Então, esse seria o caminho da resposta que eu gostaria que vocês visualizassem, tá bom? Então, eu não vou falar 100% das vezes, cara, mas assim, como eu falei, isso aqui é mais uma revisão para questão objetiva, né? Mas toda vez que você tiver vendo execução penal e tiver alguma imposição nesse sentido, ele deve iniciar, cara, toma muito cuidado, tá bom? Toma muito cuidado que é possível que não seja verdadeira, né? Por conta dessa interpretação do STF, em que isso violaria o princípio da individualização da pena e que deveria ser analisado o caso concreto. Quando você vai lá no artigo 33, né, do Código Penal, ele fala, olha, o regime fechado, certo? É para aqueles condenados a pena superior a 8 anos que deve começar a cumprir no regime fechado. E no regime semiaberto e aberto é para o condenado não reincidente. Então, assim, a gente começa a resposta com base na lei, tá? A gente começa a resposta com base na lei, certo? Então, e aí, com base na lei, aqui a gente observa. Em tese, ao início da pena seria no regime fechado, tendo em vista que o regime semiaberto e aberto são para condenados não reincidentes.
Então, dá uma olhada lá no artigo 33 do Código Penal, certo? Parágrafo 2º, ok? Todavia, o STF, né, tem uma posição que, dependendo do caso concreto, é possível que ele inicie numa pena, no cumprimento dessa pena, num regime semiaberto, certo? Então, basicamente isso que eu queria revisar com vocês. Eu botei no chat aí o artigo 33, parágrafo 2º. Então, em tese, iniciaria no fechado. Por quê? Porque o semiaberto e o aberto são para não reincidentes. Mas, né, a gente tem essa mitigação jurisprudencial. E em quanto tempo ele pode obter a nova progressão do regime, pessoal? Isso aqui cai demais, né, velho? Isso aqui vocês têm que decorar o tempo todo, né? Vai lá no artigo 112, né, da LEP. Esse 112 é o preferido aí das bancas, sempre cai, né? Que é a questão do percentual de progressão. Bom, ele não é primário mais, né? Se ele não é primário, a gente já, né, a gente já começa em um patamar um pouco maior. E o crime que ele praticou é um crime equiparado a hediondo, certo? É um crime equiparado a hediondo, beleza? E aí, você vai lá para o artigo o 112, inciso 7º, não é isso? 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Isso mesmo, o Haller já colocou aqui. Beleza? Artigo 112, inciso 7º. Tá bom? Então, toma cuidado com isso aí. Lembrando que a gente teve uma inclusão aí no artigo 112, né? É sempre bom ficar atento a essas alterações recentes na jurisprudência. Até pensei em fazer uma questão sobre essa nova lei do feminicídio. Talvez seja a nossa próxima questão, né? Tem algumas coisas muito interessantes nela. Até mandei um artigo lá no nosso grupo dos alunos da mentoria. Eu acho que foi a melhor explicação dessas alterações recentes da nova lei do feminicídio. E aí você tem essa inclusão aí dos 50% de pena se for condenado para a prática do feminicídio, né? Beleza? É... Bom, próxima pergunta aqui de LEP. É possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito? E aí, pessoal? O cara é condenado, reincidente pelo tráfico de drogas. É possível substituição pela pena restritiva de direito? O que vocês acham? O que vocês responderiam? O concurseiro botou sim, com prazo de 10 meses. Ó, onde eu gostaria que vocês vissem a resposta? Vai lá no artigo 44 do Código Penal, no Código 44, certo? No inciso segundo, beleza? Então, o começo da resposta, lembra, pessoal, primeiro, o começo da nossa resposta numa questão discursiva é sempre com base na lei, tá? Primeiro, ó, Constituição, lei, depois jurisprudência, tá bom? Então, a gente sempre começa, ó, não é possível, por isso que eu tava, já é traficante, velho, calma, calma, a gente não chegou nesse ponto de descriminalizar o tráfico, tá bom? É, não ainda, né? Deus me livre. Deus tenha piedade da nação. Bom, então, primeiro ponto, tá? É dar uma olhada no artigo 44. Então, em regra, não cabe pena restritiva de direito. Por quê? Porque ele é reincidente, certo? Só que o próprio parágrafo terceiro, né? O próprio parágrafo terceiro fala, né, da possibilidade de admitir a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a incidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, assim, ainda que tenha, né, ainda que admita essa possibilidade, nesse caso concreto não poderia. Por quê? Porque são duas condenações pelo mesmo crime, pelo tráfico de drogas, certo? Então, a gente, nesse caso aqui, certo, ficaria bem latente a impossibilidade de substituição por restritivo de direito, tá bom? Agora,
que a gente tem lá na lei de drogas sobre a vedação à restritiva de direito? Isso aqui poderia ser um peguinha muito bacana, isso aqui, velho, porque ele combinaria a lei de drogas com a execução penal, com as normas do Código Penal e com jurisprudência atual, né? Atual sim, né? Nem é tão atual, isso aqui você já está bem batido, né? Aqui, vai lá no parágrafo 4º do artigo 33, né? No parágrafo 4º do artigo 33, tem lá uma vedação, né? Teria uma vedação à conversão em pena restritiva de direito. Mas essa vedação foi declarada inconstitucional, certo? E essa foi confirmada pelo Senado Federal quando ainda, né, existia, certo, um instituto da resolução do Senado para confirmar a inconstitucionalidade das decisões do STF. Olha só, vamos fazer uma revisão aqui de outra coisa aqui, que aparentemente não tem nada a ver, né? Acabei de lembrar de um tema. Então, só voltando à questão. Não cabe restritivo de direito. Por quê? Porque ele é reincidente em crime doloso da mesma natureza. E o artigo 44, parágrafo 2º, veda essa possibilidade. Parágrafo 3º veda essa possibilidade. Ok? Essa é a resposta da questão. Agora vamos desdobrar essa questão. Mas, professor, é possível conversão em pena restritiva de direito para os condenados ao crime de tráfico de drogas? Em tese é possível, né? Por quê? Porque o STF declarou inconstitucional a vedação à conversão apenas esses direitos para quem é condenado por tráfico de drogas. Ah, então quer dizer que o camarada que é condenado por tráfico, ele pode cumprir, né, uma pena restritiva de direito, uma pena alternativa? Pode, pessoal, pode, né? Beleza. E aí, o que a gente tem aqui na lei de drogas? Que essa decisão, né, de inconstitucionalidade, por violação, segundo o entendimento do STF, do princípio da individualização da pena, ela foi confirmada por uma resolução do Senado Federal, né? E onde está essa atribuição do Senado Federal? Vai lá no artigo 52 da Constituição, inciso 10, salvo engano. Acharei artigo 52, inciso 10. Suspender a execução no todo em parte de lei declarada inconstitucional por decisão do STF. Beleza? É uma das atribuições do Senado Federal. Cai eventualmente na sua prova, né? Agora, esse instituto, por que a gente não vê mais ele sendo utilizado? E quando o STF agora declara a inconstitucionalidade de um texto normativo, o Senado não aprecia, né, para realmente suspender a execução da parte da lei que foi declarada inconstitucional. Alguém sabe essa resposta? Cara, que se vocês souberem, eu vou dizer que vocês estão realmente bem afiados. Quem já ouviu falar no fenômeno da mutação constitucional? Alguém, se fosse cair essa sua prova, né? Questão discursiva lá, mutação constitucional. Mas já ouviu falar. Mutação constitucional, pessoal, é uma alteração informal da Constituição, certo? Por decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal. Ela não tem como eu dizer que essa norma é inconstitucional. Vocês concordam comigo? Ela está na Constituição. Não tem como falar que a Constituição é inconstitucional. Mas o STF, por uma interpretação de acordo com a realidade social, certo? Ele afasta a aplicação de determinados institutos da própria Constituição. É muito poder, né, pessoal? E foi isso que aconteceu, né? Então, em tese, pessoal, o constituinte originário, ele gostaria que toda decisão que fosse de inconstitucionalidade pelo STF, ela tinha que passar pelo Senado Federal para aí sim ele suspender a execução daquela decisão. Mas, né, com o tempo, isso foi caindo em desuso, né? E o STF foi afastando essa obrigação e esse instituto ele perdeu a sua importância, né? Então, o artigo 52, se você quiser revisar sobre isso, o artigo 52, inciso 10º da Constituição,
Federal, inciso 10, ele passou por uma mutação constitucional, ou seja, não é mais necessário que para uma lei declarada inconstitucional seja suspensa a sua execução, que ela passe por uma resolução do Congresso, do Senado Federal, tá? E muda a interpretação da própria Constituição, tá, concurseiro? Não é da lei, beleza? Muda a interpretação da própria Constituição. Não muda o conteúdo, não se altera, não se revoga, mas muda a interpretação, beleza? Então, a interpretação do STF é que isso aqui é algo como se fosse facultativo. Aí o Senado pode fazer, certo? Mas não vai impedir, né, a suspensão da execução da lei que foi declarada inconstitucional ou a parte da lei pelo STF. Gostaram disso aí? Bacana, né, pessoal? Então, um tema, né, que não está na sua questão discursiva, né, mas um tema interessante para vocês revisarem também sobre esse assunto. Vai que cai na tua prova. Beleza? Então, revisamos aqui, constitucional, atribuição do Senado, cuidado, isso aqui é atribuição do Senado, tá? Não é do Congresso. Revisamos aí também alguns conceitos de constitucional nessa questão, além da lei de execução penal e do nosso próprio Código Penal na parte de penas. Próxima questão, pessoal. Próxima questão. E essa decisão do delegado de polícia em determinar a incineração imediata das drogas, é possível isso? Quando que ele pode determinar a incineração? O que que vocês responderiam nesse caso aí? Está lá no artigo 50A da Lei de Drogas e no artigo 32 também. Beleza? Então é possível, sim, essa incineração imediata pelo delegado de polícia. Isso aqui é uma norma, cara, que visa amparar, né? Às vezes no DF você vê, poxa, às vezes não tem tanto sentido, né? Podia fazer uma perícia melhor, né? Para apurar a quantidade. Agora imagine isso no interior do Pará, da Bahia, que pô, tem dificuldade para fazer uma operação na área rural, né? Até o camarada tentar recolher todo o material, enfim, não faria sentido, né? Poderia ter um risco do cara do vagabundo lá e recolher as plantas, enfim. Então, a incineração imediata é uma medida possível, né, nessas hipóteses de prisão em flagrante, ok? Então, e pode ser executada pelo delegado de polícia, tá bom? Está lá no artigo 32, no artigo 50A da Lei de Drogas, tá bom? Beleza? Safo isso aí, pessoal? Então, sensacional. Vamos conversar aqui agora, né, sobre um outro assunto, tá bom? Sobre um outro assunto. Pessoal, eu recebi de um ou dois alunos ali, né, da mentoria, algumas perguntas, alguns depoimentos, pedindo uma ajuda, né? Afinal de contas, né, assim, a gente já terminou, tá? Os nossos dois programas de mentoria de pré-edital a gente já terminou. Inclusive, se eu soubesse, né, a data que ia sair o edital, eu já tinha até lançado outra turma de pré-edital. Mas como a gente não tem controle sobre essas coisas, eu optei realmente para lançar uma turma de mentoria só na reta final, né? Para valorizar o aluno ter que, né, tá lá iniciando o programa de pré-edital e de repente muda para um pós-edital, com reta final. Então optei por essa lógica. Mas, né, os nossos alunos, eles têm um assessoramento individualizado, né? Então qualquer dúvida, qualquer dificuldade que ele está enfrentando, ele pode mandar um e-mail, né, ele pode mandar lá uma mensagem e a gente vai conversar a respeito. E o que que eu tenho observado, né, nessa declaração, né, desses nossos alunos? Poxa, professor, final do ano, não estou conseguindo mais manter o ritmo, né? Então, essa aqui é a mensagem vale, né? É especialmente para você que já terminou um período de estudo, praticamente já viu quase tudo do edital, né? Está naquela fase de revisão. Mas também serve para você que, né, ainda tá caminhando, né? Mas para você que acha, né, eu tô com aquela sensação, pô, já vi isso aqui, nossa, que saco ter que ler esse artigo de lei seca de novo. Ah, não, já estudei isso aqui,
Ah, eu tô aqui na aula de discursiva, mas, poxa, tudo isso que o professor falou, eu já sei. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? É, o estudo, certo? Principalmente para concurso público, ele envolve um nível de comprometimento muito diferente de qualquer outra atividade que você já teve, certo? Para você alcançar a aprovação no concurso público, né, principalmente um concurso de topo, né? O que é que eu falo que é um concurso de topo? Cara, é um concurso que você vai sair aí ganhando no inicial mais de R$ 10.000, certo? Vai estar numa posição de comando, chefia, vai ter uma carreira diferente. O nível de comprometimento com o estudo, ele é diferente, certo? Então, e o que precede a nossa queda, às vezes, é a nossa arrogância, ou nossa falta de humildade. De reconhecer que todo dia eu tenho que aprender um pouquinho mais, ou eu tenho que relembrar algo que eu já aprendi. É um nível de repetição, certo? Daquilo que você já estudou, muito importante. Que você jamais faria em qualquer outra coisa. Se fosse uma prova para o seu colégio, você não faria. Se fosse, sei lá, uma apresentação para o seu trabalho, você não faria. Mas para ser aprovado no concurso dessa magnitude, é extremamente necessário que você faça essa repetição contínua daquilo que você estudou, que a gente chama de revisão, tá? Então, ainda que você já tenha visto tudo, e aí vem para os meus alunos da mentoria, tá? Cara, é muito simples, a gente já explicou isso, já tá na plataforma, já está em vídeos, encontros, a gente já conversou sobre isso. Você vai pegar e você vai refazer as suas metas de lei seca, de resolução de questões e de leitura do caderno de erro. Vai assistir o CFOFlix, né, Bruno? CFOFlix, senhores, a gente tem uma série de vídeos, né, acho que são quase 1.000 questões resolvidas, objetivas, certo? Para vocês acompanharem. Pô, você pode botar ele na velocidade 2, duas vezes lá, mas todo dia você está tendo contato novamente com assuntos que você já estudou. E não tem problema, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, certo? Faz parte do estudo de alto nível, uma repetição do conteúdo que já é estudado por várias e várias vezes, tá? Vai cair uma questão discursiva, pessoal. Uma coisa é você acertar uma questão objetiva. Você consegue acertar por indução, porque você já viu aquilo lá várias vezes. Agora, para você escrever sobre um tema, né? Para você escrever sobre o tema, você precisa, né, ter tido uma familiaridade com ele um pouco maior, né? Então, também, né, vai te ajudar nesse ponto, vai te dar mais segurança para enfrentar determinados assuntos, vai te qualificar melhor como candidato, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Professor, não estou na mentoria, que eu faço, cara, você tem que cumprir metas de lei seca. Tá? Lei seca é muito importante, muitas questões da sua lei seca. E você tem que refazer as questões que você errou, você tem que estar lá dando uma olhada nas questões que você errou, naquelas suas falhas pontuais. Tranquilo? Muito importante que você faça isso, tá? Não deixe de estudar, tá? Presta atenção no que eu estou falando aqui, velho. Presta atenção. Sim, a Bruna lembrou, jurisprudência também, pessoal. Cara, a gente tem lá 14 guias de jurisprudência, certo? São jurisprudências voltadas para a carreira policial, para a atividade policial, basicamente, né? Ou que tem grande incidência em provas de carreira policial. Não desprezem, tá? A jurisprudência. Leitura, né, diária ali do buscador do Dizer o Direito. Eu acho aqueles resumos que eles fazem para provas específicas excelente, tá? Se eu pegar aí um mais recente de prova de carreira policial, acho que vai ter um de delegado de Minas, né? Já atende ali a tua revisão de jurisprudência também, muito bom. Então, pessoal, muito importante, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Final do ano é natural, cara. Não é só você, tá, que mandou a pergunta. Todo mundo, cara, a gente dá uma relaxada. Ah, o ano tá acabando. Pô, o edital não saiu. Pô, final do ano sem edital. Né? A sua mente, ela tá pedindo para você procrastinar, para você deixar para depois. Mas, cara, nós, adultos, né? Nós não fazemos o que queremos, cara. A gente não faz as coisas só quando tem vontade. Ah, eu vou fazer só quando eu tenho ânimo, eu não tô muito. Cara, não existe isso, velho. A gente faz o que tem que ser feito, velho. Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês isso? Certo? Então, bota isso na sua cabeça, cara. Eu não vou fazer as coisas só porque quando eu
eu tô com vontade, só quando eu tiver ânimo, só quando eu estiver disposto. Não existe isso, velho. Você vai fazer porque tem que ser feito. E o que tem que ser feito nesse momento é estudar todo dia, de acordo com as suas condições. Ah, eu tenho pouco tempo, eu só tenho 1 hora, eu tenho 2 horas, cara, eu estou no serviço. Mas você vai fazer todo dia, tá? Isso vai te tornar um candidato melhor, vai te tornar um aluno melhor, certo? E conta comigo. Tá bom? Poxa, professor, estou com dúvida em um tema. Cara, manda um direct, manda mensagem lá no grupo Telegram, tá bom? Está aqui para ajudar vocês nessa trajetória, certo? É, Em janeiro teremos várias novidades ali para vocês, tá bom? A gente vai lançar uma turma regular para a CFO da PMDF, perdão, para a CFO-PM do Brasil todo. Então, um conteúdo bem aprofundado, bem preparado, certo? Na preparação daquelas matérias que sempre caem em todas as provas. Então, português, penal, processo penal, constitucional, constitucional administrativo, legislação penal extravagante, penal militar, tudo feito de maneira organizada, com metas definidas, com material voltado para os concursos de oficial da Polícia Militar, certo? O seu trabalho vai ser sentar na cadeira e estudar, não tem que se preocupar com nada. Ah, o professor tem que assistir um vídeo, aula, um material, não. O que você tem que fazer vai estar discriminado lá o que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir, tá bom? Então, vamos ter um curso de penal militar e processo penal militar também em janeiro, certo? E vamos esperar, né? Se o edital sair, a gente lança também a nossa reta final da PMDF. Bom, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Rosário, Bruna, Halley, todos vocês aí que estão participando aqui das nossas aulas, né? Para as pessoas novas que vieram também, muito obrigado pela participação. Foi incrível, foi muito boa a aula mesmo, né? Realmente, essa sensação de se sentir útil, né? De, cara, você acorda segunda-feira, você começa a semana já servindo, já tentando ajudar outras pessoas. Um pouquinho só, cara, do que você construiu ao longo da sua trajetória, para mim é bacana demais, né? Se eu chegasse aqui na aula e tivesse um aluno, para mim seria excelente, né? Mas hoje deu até bastante gente. Eu espero que tenha sido proveitoso, não só a aula, mas também esses conselhos aqui que a gente passou no final para vocês, tá bom? Boa semana, até segunda-feira que vem, tá bom? Acho que segunda-feira que vem vamos fazer a nossa última aula do ano, tá? Aí vocês dão uma folga, professor, aí na semana do Réveillon, beleza? E a gente volta em janeiro aí com novos projetos, com novas ideias, mas vocês firme, tá? Cerra os dentes, beleza? E não para, beleza, Alessandra? Não para. Vai dar certo. Tem que acreditar. Bom, fica com Deus, Jorge, meu amigo, para cima. Um abraço.